Caso surpreendente. O Nate aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela tá muito bonita, mas ela diz que está com pressa e pede desculpas. Ele tenta se apresentar e fala que gostaria de falar com ela rápido. Ela diz que o namorado dela está esperando na esquina. O Nate pergunta se ele veio buscá-la e ela diz que sim. Ele fala que está perdido e pergunta se ela pode dar uma informação, mas ela fala que está bem e diz que não. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. Ele fala que ele está dentro do carro e pergunta o que ela acha. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela. Ele pergunta se ela quer uma carona e ela diz que sim, mas ele fala que ele nem a conhece. Ela fala que ele realmente não a conhece, mas que ele queria o número dela. Ele fala que é verdade, mas isso porque ele queria conhecê-la. E quando ele pergunta se ela tem namorado, ela diz que na verdade não tem namorado. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira. Ele pergunta então por que ela disse que tinha namorado, e ela fica ali sem saber o que dizer e pergunta se o carro realmente é dele. Ele diz que sim e fala que a chave está na mão dele. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Ele fala que ainda nem sabe o nome dela e ela diz que o nome dela é Maria, e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali e ela diz que não e fala que ele deveria levá-la para dar uma volta para conhecer o lugar. Ele fala que seria bom, mas que ele não sabe se vai ter tempo porque daqui a pouco ele vai ter uma reunião importante. Ela fala que vai com ele pergunta se ela tem coragem e ela diz que sim. Ele fala que são negócios, mas ela diz que não tem problema e que ela espera por ele. E como ela pergunta mais uma vez se ela pode entrar, ele pergunta afinal de contas por que ela quer tanto entrar no carro. Ela diz que ela gostaria que ele a levasse para dar uma volta porque ela se mudou para a cidade há pouco tempo. Ele fala que ele também acabou de se mudar para a cidade há pouco tempo e que seria bom fazer uma nova amizade. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo numa loja logo ali na frente. Ele fala que entendeu e diz para ela que ele não gostou da forma que ela o tratou no começo. Ela pede desculpas e diz pra ele que ela tem passado por muitas coisas nos últimos dias. Ele pergunta o que está acontecendo e ela fala que talvez seja mudança, entre outras coisas. Ele fala que sabe como é e diz que mudanças são muito difíceis e em seguida a convida para entrar no carro. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele pergunta se ela gostou e ela fala que é um carro muito legal. Ele agradece e fala que não tem muito tempo que ele comprou. Ela diz que realmente gostou muito e ele pergunta se ela já esteve antes dentro de uma Lamborghini. Ela pensa um pouco e diz que uma vez e ele pergunta se ela gosta desse tipo de carro e ela diz que sim. Ele pergunta se o namorado dela tem um carro como esse, mas ela diz que não tem namorado. Então ele pergunta por que no começo ela disse que tinha, mas ela simplesmente diz que é solteira, então ele pergunta por que ela não disse isso no começo. E mais uma vez ela diz que tem acontecido muitas coisas com ela e que deve ter sido a mudança que deixou ela de mau humor. Ele pergunta se foi a mudança e ela diz que sim. E em seguida ela fala que já que eles estão ali, eles poderiam conhecer um shopping que tem logo ali na frente. Ele pergunta se ela gostaria de fazer compras e ela diz que sim e que ela adora fazer compras. Ele pergunta o que ela gostaria de comprar e ela diz que gostaria de comprar uma bolsa da Prada. Ele fala que se então ela quer comprar uma bolsa da Prada, deve ser porque ela tá cheia do dinheiro. Mas ela diz que na verdade pensou que ele pudesse ajudá-la a comprar. Ele pergunta se ela quer que ele ajude a comprar e ela diz que sim. E ele pergunta por que ele faria isso. Ela diz que eles estão se conhecendo e que dá pra ver que ele é bem sucedido. Ele fala que até pode ser, mas que ele trabalhou muito pra isso. Ela fala que é verdade, mas e ele pergunta mais o quê? Ele fala que ele acha que vai ser melhor ela sair do carro dele, mas ela diz que não e fala que vai ficar ali. Ele fala que ele entende que ela quer ficar ali, mas o problema é que ele não quer. Ela diz que ela acha que eles deveriam sair para conversar. E como mais uma vez ela sugere ir para o shopping, ele fala que vai esclarecer e diz que não vai para o shopping comprar nada. E em seguida ele pede para ela sair e fala que ela é interesseira. Ela pede para ele pensar e pergunta se ele tem certeza. E ele pede para que por favor ela saia do carro. Esse vídeo começa com o Nair dizendo pra essa garota que ela é muito bonita e em seguida ele pergunta o nome dela. Ela fala que não vai dizer o nome pra ele e ele diz que está tentando conhecê-la, mas ela fala que está bem. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e que não está interessada. E dentro do carro ele fala que já viu que ela está voltando.
Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela pergunta se o carro é dele e mais uma vez ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele fala que estava tentando conhecê-la, mas que já não quer mais. E como ela pergunta por que não, ele fala que deu para ver que ela estava muito ocupada. Ela diz que não está ocupada, então ele pergunta por que ela agiu como se estivesse porque não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que agora eles podem conversar e ele pergunta por que só agora. Ele pede para ela ser sincera e pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou porque viu o carro dele. Ele pergunta se então ela só voltou por causa do carro dele, mas ela diz que voltou por causa dele. Ele pergunta se não foi por causa do carro dele e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele fala que o nome dela é Kayla e pergunta se não é isso, e ela diz que sim. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Dallas, então ele pergunta quanto tempo ela está por ali. E ela diz que está na cidade há 3 meses. Ele fala que desde o começo a achou muito bonita e pergunta se ela é solteira. Ela diz que sim e ele pergunta por que a atitude dela mudou de uma hora para outra. Ela fica sem saber o que dizer, então ele pergunta se foi porque ela viu o carro dele e ela diz que sim. Ele pergunta se então ela voltou só por causa do carro dele e ela fala que afinal de contas o carro é dele. Ele pergunta se isso importa e ela diz que sim porque dá pra ver que ele é bem sucedido. Ele fala que então se trata de dinheiro. Ela diz que não vai se relacionar com um cara falido. Ele fala que se ela acha que ele é o tipo de cara que banca mulheres, ele fala que ela está conversando com a pessoa errada. Ela fala que pensou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que realmente começou a conversa para conhecê-la, mas que ela não é a garota dele. Ele fala que está começando a achar que é melhor ele ir embora. E ela sugere para que eles entrem no carro para eles poderem conversar com mais calma. Ele fala que tudo bem e diz para ela entrar. E dentro do carro ele fala que já sabe que ela voltou porque viu o carro dele e fala que ele quer saber, afinal de contas, o que ela quer. Ela diz que não quer nada, mas como ele pede pra ela abrir o jogo, ela fala que agora ela sabe que ele é bem sucedido, já que ela viu que ele tem um carro legal. Ele fala que ele tem um carro legal, mas que isso não significa que ela vai ter algum benefício com isso. Ela fala que depende e ele pergunta como assim e pergunta se todo cara que ela fica, ela pensa no dinheiro. Ele fala que ela demorou muito pra responder, mas ela diz que não. Ele fala que não é esse tipo de cara e que ele acha que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que não restou pra ele outra alternativa. Ela fala que tudo bem e já ele deseja um ótimo dia pra ela. O Braden marca um encontro no Tinder e esse é o exato momento em que a garota chega. E quando ela passa por ele, ele pede com licença e ela diz oi. E como ele não diz nada, ela pede desculpas e fala que ela está ali para encontrar uma pessoa. Ele diz que o nome dele é Braden e fala que o nome dela é Kate e pergunta se não é isso. Ela diz que sim e ele fala que estava esperando por ela e em seguida pergunta se está tudo bem. Ela fala que está bem e também pergunta como ele está e ele diz que está feliz por ela estar ali. Então ele diz que ela é muito linda. E já ela diz que gostaria de poder dizer a mesma coisa sobre ele. Ela diz que nas fotos ele é totalmente diferente e que ela mal conseguiu reconhecê-lo. Ele pergunta se ela não o reconheceu e ela diz que não e fala que ele é completamente diferente. Ela fala que no Tinder ele estava com roupas de grife e que agora ele apareceu de moletom. Ela diz que ele colocou no Tinder uma foto num iate também com carros caros. E em seguida ela o chama de catfish. Bom, e catfish é alguém que para enganar as pessoas colocam fotos muito diferentes de quem realmente ela é. E como ela diz que ela foi enganada e que ela deixou de estar na piscina com as amigas dela para encontrá-lo. Ele diz que vai ser melhor ela encontrar as amigas dela porque ele não é o cara certo para ela. Ela diz que nisso eles concordam e fala que vai embora. E ele diz que tudo bem. Mas quando ele destrava as portas do carro, ela olha para trás.
e em seguida fala que ele não disse que esse carro era dele. Ele diz que não mentiu e que as fotos que ela viu realmente é o estilo de vida dele, e que ele não tem culpa se ela se confundiu porque ele estava vestindo uma roupa simples e também num lugar barato. Ela pergunta se então ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele fala que pode-se dizer que sim e conta pra ela que esse é um dos 5 carros dele. Ela pergunta se ele quer levá-la para sair. Então ele diz que esse era o plano original antes dela sair correndo. Ela diz que se enganou e que achou que ele era um cara falido. Ele diz que são nas pequenas coisas que você vê como são as pessoas e em seguida fala que ela passou no teste. E um pouco desconfiada, ela pergunta se ela passou no teste. Ele diz que com certeza e que agora podemos afirmar que ela é interesseira. Ele fala que não liga e pergunta se ela quer dar uma volta. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele fala que não tem certeza e que só o tempo pode dizer. Ela diz que não é interesseira e que ele parece um cara legal e que eles deveriam se conhecer de verdade. Ele diz que ela é uma gata e que ele acha que eles deveriam dar uma volta. Ela diz que tudo bem e que ela nunca andou num carro tão legal quanto esse e ele fala que ela pode entrar. Ela diz que ele tem que destravar a porta, e já ele diz que a culpa é dele. Então ele diz que não abre a porta do carro dele para interesseiras. Ele pede desculpas e diz que ela não passou no teste de interesseira. Ela diz que ele é um idiota e que ela não é interesseira. Ele pergunta se ele é um idiota, e em seguida diz que ele prefere ser um idiota do que interesseira. Ele diz que está sendo gravado e pede para ela dar uma olhadinha para a câmera. Holanda aborda essa garota e fala que ela é muito linda e em seguida se apresenta. Ela até aperta a mão dele, mas dá pra perceber que ela não queria muito fazer isso. Ele pergunta de onde ela é, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim, que ela é dali mesmo. Ele pede pra ela esperar, mas ela fala que está bem do jeito que está. Ele diz que gostou do estilo dela e que gostaria de conhecê-la, mas ela diz que não e fala que ela gosta de mulheres e o Landon fala que ele também gosta muito, assim como ela. Mas quando ele se aproxima do carro, ela volta para falar com ele. Ele diz que ela vai precisar chegar mais perto porque ele não está ouvindo. Ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela repete o nome dele e se apresenta. Ele diz que ela não queria tocar nele, que talvez seja por causa dos germes. Ela diz que não tem problema e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que não sabe e em seguida diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e ela pergunta o que ele faz. Ele fala que faz um monte de coisas e pergunta por quê. Ela fala que só estava perguntando e pergunta se ele é dali mesmo. Ele diz que não e fala que acabou de se mudar da Nigéria. Só que parte disso é verdade porque o Landon se mudou da Nigéria para Nova York desde criança. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele fala que é claro que não e fala que ela disse que só gosta de garotas e pergunta se não é isso. Ela fala que disse isso, mas que não é bem assim. E já ele fala, mas que foi isso que ela disse. Ele fala que vai nessa e ela pergunta para onde ele vai. Ele pede com licença e diz que precisa ir. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele pede para ela não tocar na porta dele. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela pode entrar. E já ele diz que a grande pergunta é para que ela quer entrar. Então ela diz porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e fala que ela disse que ela gosta de garotas. Ela fala que entende, mas que ela já disse que mentiu no começo. Então ele fala como ele vai saber que ela não está mentindo agora. Ela diz que não está mentindo e que realmente quer conhecê-lo. Ele fala que está deixando claro que ele não quer perder o tempo dele. E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba a deixando entrar no carro. E dentro do carro ela pergunta se ele é solteiro. Ele fala que na América ele é solteiro, mas que na Nigéria não. Ela pergunta se então ele gosta de ter muitas mulheres. Ele diz que não e fala que o que ele disse é que ele é casado. Ela pergunta se a esposa dele vive tão bem quanto ele e se pode ter um carro como esse. Então ele fala que a esposa dele vive muito bem e que ele dá tudo o que ela quer. Ela pergunta se ele também seria capaz de fazer o mesmo por ela. Ele fala que com certeza não, porque ele mal a conhece. Ela pergunta se ele não acha que seria capaz de também dar a mesma coisa pra ela, então por que ele a convidou para entrar no carro? Ele diz que não compraria nada pra ela porque ela não é a garota dele. E como ela diz que não é, mas que pode ser, ele pede pra ela dizer 5 qualidades sobre ela. Ela diz que número 1, ela é honesta, mas ele fala que ela não é porque no começo ela mentiu pra ele. E em seguida ele fala que quer ouvir as outras 4.
Ela diz que ela é espontânea e fala que ela entrou no carro dele. Ele diz que quando se tem uma Lamborghini não é difícil encontrar alguém que queira entrar no carro. Ela fala que entrou no carro porque ela o achou atraente, e ele pede para ela prosseguir. Ela diz que ela também é aventureira e pergunta se ele não vai dizer nada, e já ele diz que quer ouvir a próxima. Ela diz que ela é, e sem saber o que dizer, ela começa a rir e fala que ela também tem muitas outras qualidades. Ele fala que não está achando engraçado e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que para ela tanto faz. Ele fala que ela é interesseira e diz que ela está sendo filmada. Ele fala que ela vai ficar famosa no mundo inteiro como interesseira. Ela diz que ele é muito patético e que para ela tanto faz.